Salve galera, beleza? Dando continuidade à nossa série de vídeos mostrando como construir o algoritmo de alguns jogos simples, hoje a gente vai desenvolver o jogo de pedra, papel e tesoura. Se você está chegando agora e ainda não assistiu os primeiros vídeos da série, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para todos os vídeos que a gente já fez até agora e para o nosso repositório no GitHub para que você possa ir acompanhando e treinando. E só lembrando mais uma vez que a gente está usando a linguagem PHP para construir os algoritmos, mas o foco é que vocês entendam como o algoritmo foi construído, porque assim você vai conseguir migrar esse código para qualquer linguagem que vocês queiram. Então, sem mais delongas, vamos ao jogo. Porém, a gente precisa antes entender como é que o jogo funciona, né? Acredito que todo mundo aqui já deve ter brincado alguma vez com um jogo de pedra, papel e tesoura, mas caso ainda não tenha brincado, vamos fazer uma explicação simples aqui, ó. Basicamente, o jogo é formado por dois jogadores, onde um escolhe um valor e o outro automaticamente escolhe outro. Se você escolher o mesmo valor, vai ser empate, ninguém ganha. Caso cada um escolha um valor diferente, a gente tem algumas regrinhas. Pedra ganha para tesoura, mas perde para papel. Papel ganha de pedra, mas perde para tesoura. E por fim, tesoura ganha de papel, mas perde para pedra. Tendo essa mecânica em mente, vamos para o nosso código propriamente dito. Então, seguindo o mesmo padrão do último algoritmo que a gente fez, a gente vai primeiro saudar o usuário, né? Então seja muito bem-vindo ao jogo de pedra, papel ou tesoura. E vamos terminar com um /n para que ele possa quebrar aqui no console a linha. Se a gente executar aqui, a gente já tem uma mensagenzinha aqui e a linha já foi quebrada, beleza. Então a gente vai solicitar o nome do jogador, né? Nome jogador, e a gente vai atribuir esse valor que foi digitado para a variável nome jogador. Então, readLine se encarrega de obter uma informação digitada no console e devolver ela para um determinado ponto, que nesse caso aqui é a variável nome jogador. Então, a gente vai botar aqui um identifique-se. Então, a partir desse momento, se eu executar aqui, ele vai ficar esperando, vai apresentar para mim identifique-se, vai ficar esperando que eu digite alguma coisa, e essa coisa que for digitada vai ser salva na variável nome do jogador. Depois que a gente tenha feito essa mecânica, a gente vai criar um array, que eu vou chamar de opções de jogada, que ele vai armazenar as possíveis os possíveis valores que o jogador pode selecionar, que nesse caso vai ser pedra. A segunda opção vai ser papel. E a terceira opção, por fim, vai ser tesoura. Feito isso, a gente vai sortear agora, sorteio, um determinado valor entre um desses três. Só que a gente não vai sortear exatamente um valor do array. A gente vai selecionar um índice. Então, o PHP por padrão, e qualquer outra linguagem de programação também por padrão, faria o seguinte. A primeira posição, ele vai entender que o índice é 0. A segunda posição, ele vai entender que o índice é 1. E a terceira posição, ele vai entender que o índice é 2. Então, os únicos valores que eu posso selecionar dentro desse array aqui são os índices 0, 1 e 2. Então, eu vou fazer com que o PHP sorteie um número entre 0 e 2 para mim. Beleza. Se eu quiser até testar, eu posso vir aqui dar um echo, opções de jogada, em que posição? Se eu botar na posição 1, por exemplo, ele imprimiria para mim, depois aqui do identifique-se, é claro, a opção papel. Se eu fizer isso 1000 vezes, ele vai retornar 1000 vezes o valor papel. Só que se eu fizer isso aqui, ó, eu vou dizer que o índice que eu quero não é mais esse aqui. O índice que eu quero é um índice gerado randomicamente. Então, para cada um, no caso agora ele pegou pedra novamente, pegou papel, pegou pedra. Então ele vai sempre pegando de forma aleatória. Apesar de não ter aparecido tesoura ainda, agora apareceu. Ele vai sempre sortear um desses três itens, ou um desses três índices, 0, 1 ou 2. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai perguntar para ele qual é a opção que ele quer selecionar, né? Então nesse caso aqui seria olá, nome jogador. Então vai aparecer, por exemplo, olá Paulo, olá João, olá Francisco, olá Maria, vírgula. Você quer ou escolhe, tanto faz nesse caso, pedra, papel ou tesoura. E novamente a gente vai quebrar com um /n.
Quando a gente fizer isso, a gente vai criar uma estrutura do while, que ela vai ficar repetindo esse valor, ou melhor, essa pergunta para o usuário, né, qual valor ele quer que de fato digitar, enquanto uma determinada regra não for satisfeita. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, escolha jogador. Então a escolha do jogador vai ser o quê? Vou colocar aqui um cache para inteiro, porque quando a gente digita alguma coisa no console, ele vem como texto, então isso aqui converte para inteiro. Algumas linguagens de programação têm métodos específicos para já retornar esse valor como booleano, como inteiro e tal. No caso do PHP, a gente vai fazer isso manualmente aqui através do nosso cache do int. Então a gente simplesmente vai vir aqui e vai falar para ele, ó, digite 0 para pedra, 1 para papel e 2 para tesoura. Beleza, a gente vai fazer aqui agora. Vamos ter botar dois pontos aqui, um espacinho que ele vai digitar ali do lado, né? Então isso aqui vai ser repetido N vezes enquanto a escolha do jogador for maior que 3, ou seja, você escolher um valor fora da faixa que a gente quer ali, né? For maior que 3, ou escolha do jogador for menor que 0. Ou melhor, que 2 aqui, né? Se for maior que 2, a escolha do jogador, ele vai entender que você pegou um valor fora do range ali, né? Do intervalo de valores que a gente estava esperando. Então vamos só fazer um teste aqui agora. Executar mais uma vez. Identifique-se. Vou botar aqui, meu nome é Paulo. Então vamos lá, Paulo. Você quer pedra, papel, tesoura. Se eu colocar aqui 3, ele pede de novo. Se eu colocar aqui 4, ele pede de novo. Se eu botar 90, ele pede de novo. Se eu botar menos 1, ele pede de novo. Então quais são os possíveis valores? 0, 1 ou 2. Se eu botar 2, ele aceitou. Beleza? Então vamos seguindo aqui. A próxima coisa que eu vou fazer é apresentar para o usuário quais foram os valores que eu escolhi e que o computador escolheu, né, no caso. Então você no caso, você é jogador, né? Você escolheu 2 pontos e a gente vai botar o que aqui? Opções de jogada na posição escolha do jogador. Beleza. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Beleza. E vou dizer que o computador, né? Ou seja, eu escolhi, nesse caso, computador, né? Então, eu escolhi opções de jogada na posição sorteio. Então, novamente, vamos fazer um testezinho aqui. Então, seja muito bem-vindo, tal. Vou botar aqui, Paulo. Ele pede um valor específico, eu vou escolher papel. Então ele botou aqui, você escolheu papel, eu escolhi papel. No caso, tanto eu quanto a máquina escolheu papel. Vou até colocar um /n aqui, ó, só para ficar com uma formataçãozinha melhor. Então novamente aqui, vou botar aqui Paulo. Dessa vez eu vou escolher pedra. Então, no caso, eu, usuário, escolhi pedra e o computador escolheu papel. E vamos fazer mais um testezinho aqui. Novamente vou botar aqui Paulo. Dessa vez eu vou escolher tesoura 2. Então, tesoura e pedra. Então, você vê que a cada rodada, vou botar aqui, ó, normalmente qualquer valor, independente do valor que eu escolha, ele vai escolher um valor randômico para ele. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente simplesmente vai avaliar o que aconteceu em relação às opções escolhidas, tanto por mim quanto por ele, ou seja, quem ganhou. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, se a escolha do jogador foi igual ao valor sorteado, nesse caso em específico, eu vou imprimir na tela que empatamos. Então, não teve vencedor no jogo, né? Do contrário, ou seja, se eu escolher qualquer valor diferente do valor do computador, aí a gente tem que aplicar aquela regrinha, né? Pedra ganha de tesoura, mas perde para papel e assim sucessivamente. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Como a gente vai fazer várias validações em cima de uma mesma variável, eu vou utilizar uma estrutura switch case. Mas você pode escolher a estrutura condicional que você quiser. Se quiser trabalhar com if, não tem problema também. Então, escolha jogador. E aqui dentro eu vou fazer alguns casos, né? Então, caso seja 0, ou seja, se o jogador escolheu pedra, a gente sabe que pedra ganha de tesoura, mas perde para papel, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui dentro ainda do caso, né? Ou melhor, case. Caso
seja 0, a gente vai fazer o seguinte. Se o sorteio for igual a 1, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o jogador escolheu pedra e o computador escolheu papel. Então, nesse caso, o papel ganha da pedra. Então, a gente vai botar aqui nesse caso, eu, computador, né? Eu venci. Beleza. Do contrário, vamos imprimir que você, nesse caso você, usuário, venceu. E a mesma regra a gente vai repetir aqui, obviamente só fazendo as devidas validações, né? Então, vamos copiar e colar aqui para ganhar um tempinho. Aqui vai ser no caso de ser 1. Aqui no caso de ser 2. E nesse caso aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o computador escolheu, nesse caso aqui específico, o jogador escolheu 1, que é papel, e o computador escolheu 0, que é pedra, nesse caso quem é que vence? Quem vence é o jogador, né? Então você venceu. E aqui, podia ter copiado aqui, né? Eu venci. E no último caso, se o computador, no caso o jogador escolheu tesoura e o computador escolheu papel, quem vence nesse caso é o jogador, né? Então você venceu e aqui eu venci. Beleza? Só que acontece, se a gente simplesmente fizer dessa forma aqui, a maioria das linguagens de programação trabalha desse jeito. Ele faria a verificação no primeiro e automaticamente passaria para o segundo, independente do valor que for escolhido. Então, para a gente evitar esse comportamento, a gente simplesmente coloca aqui, ó, um break. Vou botar um breakzinho aqui e um breakzinho aqui no final. Então, vamos executar agora para a gente ver o que a gente tem. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo ao jogo de pedra, papel, tesoura, identifique-se. Vou botar aqui Paulo. Olá, Paulo, você quer pedra, papel ou tesoura? Digite 0 para pedra, 1 para papel e 2 para tesoura. Nesse caso eu vou botar que eu quero papel, vou botar 1. Então você escolheu papel, eu escolhi pedra. Você venceu porque papel ganha de pedra. Vamos rodar mais uma vez. Identifique-se. Nesse caso eu vou escolher tesoura agora, 2. Ele botou que você escolheu tesoura, eu escolhi tesoura. Empatamos. Beleza, vamos de novo. Novamente eu vou escolher tesoura. E no caso, você escolheu tesoura, eu escolhi papel, você venceu. Então assim, a ideia não é fazer nenhum jogo extremamente complexo, é justamente que vocês peguem essa ideia do algoritmo e possam replicar para a linguagem de programação que vocês quiserem. Eu espero que tenha sido útil para vocês, tenha sido claro. Se vocês curtiram, deixa um like aqui no vídeo e não esquece de seguir a gente lá no Instagram que sempre tem dica nova. Valeu!